Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de volta. E hoje eu estava lendo um e-mail de uma pessoa que me mandou e me parece uma pessoa assim tão linda pela forma com que ela foi expressando. Aliás, eu quero já aproveitar e falar para todos vocês. Eu fico muito grata e me sinto muito especial por poder ler coisas tão íntimas, tão significativas. E muitos de vocês relatam assim: eu nunca falei sobre isso com ninguém. Então, realmente é um voto de confiança, é um privilégio. E eu cheguei de viagem e pude ler um pouco, tem vários que eu quero responder, esse me chamou atenção. Eu tô com a impressão que a pessoa que me escreveu é uma pessoa muito linda, é uma pessoa extremamente especial. E justamente ela vai nos relatar um sonho muito interessante. Nós já conversamos a respeito de análise de sonhos na psicanálise aqui no nosso canal, mas eu acho que sempre vale a pena esse retorno para a gente ir entendendo cada vez mais como tudo isso funciona. Então eu vou falar um pouquinho aqui do sonho e do análise de sonho, e depois eu quero falar sobre o sonho especial desta pessoa que me escreveu, tá bom? Então vamos lá, vamos retomar aqui algumas questões. Os nossos sonhos, na verdade, Freud ele vai falar que são resquícios do dia mais conteúdos inconscientes. Então, no nosso dia a dia, nós temos 3 espaços mentais, vamos dizer assim, para que a gente tenha aí a nossa memória. Um deles é o consciente. Então eu pergunto o seu nome e você me diz: meu nome é Márcio. Então isso está consciente, está no seu consciente. Mas se eu pergunto assim: quem estava no aniversário da tua mãe do ano passado? Você tem que parar e pensar: olha, eu acho que estava minha tia fulana, estava não sei quem, estava não sei quem. Então quando você tem que parar para pensar, isso estaria no pré-consciente. Agora, se eu te pergunto e você fica: olha, eu não sei, eu não lembro, isso foi para o inconsciente, certo? Então, os nossos sonhos, eles são formados por resquícios do dia, alguma coisa que você vivenciou, um carro vermelho que passou, uma borboleta, compreende? São resquícios do dia, que você viu essa cena naquele dia. Mas esses conteúdos inconscientes. Agora, quais são os conteúdos inconscientes que acabam vir à tona? Os conteúdos de desejo, quando você quer muito uma coisa, que é um desejo, ele pode aparecer no sonho, mas mais tarde na psicanálise nós também vamos compreender que os traumas estão ali também. Então, os nossos medos, aquilo que nos causou um estresse emocional muito grande. E aí você me fala o seguinte: e os sonhos que são repetidos? Eu sonho e depois de algum tempo eu volto a sonhar. Isto, mais do que nunca, nós podemos afirmar que são traumas. E esses traumas, eles acabam vindo à tona durante os sonhos para que a gente consiga tentar compreender, tentar elaborar. Nós só vamos nos libertar do trauma quando nós elaboramos aquele momento. Então, essa ideia de colocar uma lembrança muito triste embaixo do tapete, para isso não nos incomodar, infelizmente não é assim que funciona. Quanto mais embaixo do tapete ficar, mais irá nos incomodar. Por quê? Porque estará presente em nossos sonhos, principalmente em nossos pesadelos, estará presente em nossas ações. Então, se existe um conteúdo lá atrás que incomoda, nós precisamos conseguir forças, precisamos conseguir uma terapia, precisamos de alguma forma ajudar isto a sair. Até porque quando tem um conteúdo no inconsciente e ele tenta sair, existe uma pulsão muito forte para manter lá embaixo escondido, e isso demanda uma energia psíquica muito grande, um desgaste mental. Então, às vezes a gente tem problema de aprendizagem, é porque nós estamos forçando aquele conteúdo para manter lá. Mas, durante a noite, durante o momento que estamos dormindo, ele tende a subir, vamos dizer assim, e ele aparece no sonho. Ele aparece no sonho de uma forma meio teatral, e nem sempre as figuras reais estão presentes ali. Nós trocamos as imagens para ficar mais fácil de permitir que ele apareça.
Por quê? Porque enquanto eu estou acordada, as minhas defesas, aquilo que a gente chama de superego, ele é muito forte para falar, Sandra, não pensa nisso. Sandra, para me colocar nessa condição de não pensar. Mas quando eu durmo, as defesas, elas caem um pouco. E aí, esses conteúdos conseguem vir para o consciente e aparecer no sonho. Mas eu disse um pouco, não totalmente. Então, se você tem muito medo de uma determinada imagem, o seu pai, por exemplo, você sentiu muito medo do seu pai, você começou a ver seu pai como um monstro, mas aí você pensa, não, mas é meu pai, eu preciso amar, eu preciso respeitar. Então você sonha com aquele momento do trauma, mas era o seu chefe quem estava lá. Então veja que a gente troca as imagens por algo mais possível de ser aceito. Então, se você sonha muito com o seu chefe lá no trabalho, talvez o seu grande problema não seja com o chefe, seja com seu pai. Porque o sonho ele vai trocar essa imagem para ele conseguir estar presente e montar esse enredo, essa história. Tá bom? Então, nos pesadelos virão conteúdos referente a traumas. E se ele é repetido, mais significativo é esse trauma. E essa menina linda que me escreve, ela diz assim, eu sonho que eu tinha muito medo do meu avô, a minha irmã tinha muito medo do meu avô, ele bebia, né? Provavelmente tinha comportamentos inaceitáveis para elas, mas o sonho dela é o seguinte, ela está dentro de um banheiro, dentro de um cesto, e eu fui responder para você e depois é que eu vi, que eu escrevi cesto com X pensando em sexta-feira, sexta. Isso chama-se ato falho dentro da psicanálise, tá bom? Talvez porque hoje é quarta e eu quero que chegue sexta. Tem umas coisas boas aí para acontecer sexta-feira. Tá, mas voltando, o que acontece? Ela está lá dentro desse cesto e o avô está no banheiro. E o avô demora muito a tomar banho, de forma que ela fica presa ali por muito tempo. Então veja, tem sim, vamos chamar isso de fixação nesse momento, que possivelmente tenha havido algum tipo de trauma. E se a irmã não gosta do avô, se a irmã sente nojo do avô, é isso que você relata, alguma coisa indesejável aconteceu. Para ter essa imagem, para ter esse mal-estar. Talvez não seja nada ligado às questões sexuais propriamente dita. Talvez seja o fato desse avô estar bêbado, do fato desse avô estar com um comportamento que causasse esse mal-estar, esse medo, esse nojo. Alguma coisa tem aí de mal-estar em relação a essa pessoa. E essa garota, embora ela hoje seja adulta, né, ela está presa nesse cesto, vendo esse avô durante muito tempo ali dentro do banheiro. E banheiro é um local onde a pessoa fica nua, a pessoa fica à vontade, então é assim que ela percebe esse avô, a pessoa que ela sente um certo mal-estar em relação a ele. Eu penso que esse sonho, ele tenha muito significado e ele esteja ligado diretamente nesse formato de vínculo com esse avô, tanto da irmã como o teu que faz o relato. Compreende? E presa nesse cesto, vamos pensar que de dentro do cesto ela consegue ver o avô e ali ela se sente um pouco segura porque é como se ela estivesse escondida dele, mas ao mesmo tempo ela observa de longe e ela observa por sentir medo, por sentir mal-estar, por estar vigiando aquela pessoa de alguma forma. Olha que coisa interessante. A gente não sabe exatamente o que aconteceu nesse passado. Teria que fazer uma terapia, teria que fazer análise, né? Para chegar. Mas uma coisa eu lhe digo, é um sonho de trauma. É um sonho de um certo estresse provocado durante essa infância. Porque quem está no cesto é a criança, é a menina. E se esse sonho está presente até hoje, ele significa muito. E ele é a pontinha de um iceberg, onde outras coisas virão. Talvez seja simplesmente o medo de um alcoolista, o medo de uma pessoa bêbada, com comportamentos reprováveis, vamos dizer assim, e que já causou esse mal-estar. Mas algo existe aí, tá bom? Se você tem sonhos, principalmente sonhos recorrentes, escreve para mim, sandra.psicol@hotmail.com. Eu posso ler o seu sonho, pensar um pouco a respeito do seu sonho
e nós vamos conversando. É claro que na terapia, o que é necessário fazer a terapia, o psicólogo ele irá explorar muito esse sonho. Ele irá verificar o tom da tua voz, o que essas figuras representam para você. Eu imagino que nesse caso, esse cesto, ele representa a segurança, é onde você está protegida. Mas você relata estar incomodada, porque você está presa no banheiro. Então é isso que o psicólogo, o psicanalista principalmente, ele irá fazer. Explorar tudo isso para entender. Quando você entender todo esse contexto, a mente ela consegue elaborar. E aí você consegue paz lá no inconsciente. E aí o inconsciente para de borbulhar, vamos dizer assim, na tentativa de entender tudo isso e ter paz. Muitas dos momentos que não temos paz no presente são questões inconscientes que estão borbulhando. Ó, beijo, minha linda, e beijo para todos vocês que me acompanham. Se você puder divulgar o meu canal, eu te agradeço muito. Se você gosta do que a gente fala, dá um joinha, participa, faça perguntas. Eu tenho recebido mais, vamos dizer assim, a presença de vocês em meu e-mail. Mas se você quiser deixar um comentário aí no YouTube também, eu fico agradecida, tá bom? E eu vou estudando cada vez mais pra gente trocando as ideias, tá? Beijo no coração e até a próxima!